Fala pessoal, vamos falar das possíveis entradas do índice do dólar. Vamos falar hoje as entradas do dia 8 e do dia 9 do 11. Tá? Ontem eu acabei não operando, tá? Eu não consegui operar ontem, mas eu vou comentar aí das possíveis entradas, até o pessoal me comentou, me pediu aí. Então vamos dar uma comentada. Então ontem no índice aí, o índice abriu com um gap de baixa, tá? A gente poderia ter marcado esse range aqui inicialmente. Tá? Então, quando a gente tem um range, a gente tem que aguardar o rompimento, uma correção para poder entrar. Então, aqui o mercado tentou romper no candle 5, não conseguiu romper. Então, a gente faz a marcação aí do retângulo novamente. Candle 9 testou novamente o fundo, não conseguiu romper, fez um pullback. A gente ajusta o retângulo. E candle 11 conseguiu romper, a gente tem que aguardar o pullback para dar a entrada. Então aqui na violação do candle 11 poderia ter dado uma venda se violasse, mas não conseguiu violar, então não teve nenhuma entrada aqui. Era arriscada a entrada porque estava próximo aqui à mínima do dia anterior, então se fosse para baixo seria um pouco mais arriscado, mas não deu entrada aqui nessa região aqui. Depois o mercado reverteu aqui, ele rompeu o topo anterior aqui, esse range, fez um pullback escondido na violação aqui desse candle 14 ou do candle 15, poderia ter dado uma compra, mas se não tivesse essa média de 200 aqui. Então, provavelmente aí eu não teria feito nada nessa região. Eu iria aguardar fazer um pullback até a média de 20. Então ele fez esse pullback aqui. Aí na violação desse topo poderia ter dado uma entrada. Então seria uma entrada correta aqui na violação desse candle 28. Aqui a gente poderia projetar esse pullback para cima, então o preço aí teria tocado no segundo alvo aí dando 420 pontos. Chegou a andar 570 pontos aí. Depois o mercado tocou no topo do dia anterior, aí do pregão anterior, rompeu as médias para baixo, fez um pullback aqui na violação do candle 42, poderia ter dado uma venda também. Tá? Um pouco mais arriscado em função das médias estarem subindo, algumas médias estarem subindo, a de 20, a de 50 e a de 200, mas é uma entrada correta aqui também. Tá? O preço bateu no primeiro alvo, corrigiu e novamente aí foi para baixo, dando 315 pontos. Depois o mercado veio próximo à média de 200, rompeu as médias para cima, fez um pullback e foi para cima. Aqui também seria uma entrada correta na violação desse topo anterior aqui, mas aqui teria dado stop para quem entrou, mas foi uma entrada correta. Ele rompeu as médias, fez um pullback na média de 20 e chegou a andar aí 110 pontos, mas acabou voltando. Tá? O stop estava um pouco caro, então pode ser que em função do stop a gente não entraria. Mas para quem entrou foi uma entrada correta, mas acabou dando stop. Depois o mercado ficou mais lateral aí e não deu mais oportunidade. Vou comentar agora no pregão do dia 9, tá, do índice. Então hoje o que a gente teve? O mercado abriu, ele formou aí, fez um movimento de alta, fez esse topinho aqui, então a gente marca o topo, marca o fundo. Aqui para quem entrou, tá, eu acabei não fazendo nada aqui, mas na violação aqui desse topo, para quem entrou foi correto, tá? A gente havia traçado um triângulozinho aqui que ele estava bem exatamente aí tocando no topo dele, tá? Então a gente acabou evitando entrar porque ele estava querendo romper o triângulo. Então aqui foi exatamente onde tocou no triângulo. Então para quem entrou aqui foi uma entrada correta, mas um pouco mais arriscado, tá? Ele fez um movimento de alta, corrigiu na VWAP e foi para cima. Ele chegou a bater no primeiro alvo e acabou voltando. Mas a gente não fez essa entrada, então não vou marcar aqui. Aí o mercado voltou na mínima do dia e foi forte para cima. Então a gente aguardou o rompimento que aconteceu no candle
16, candle 17, 18 fez um pullbackzinho aqui e na violação desse topo a gente fez a compra. Aí a gente projetou o nosso risco para cima, então o preço pegou nos 3 alvos e andou um pouco mais. Para quem projetou aí o pivô, tá? Poderia ter pego mais. Ou para quem projetou esse espelhamento aqui, aí pegou também ali nesse topinho aqui no terceiro alvo. Aí depois o mercado fez um topo, acabou fazendo um topo duplo, rompeu as médias para baixo, fez uma correção até a 20. Aqui ele fez ainda um pivôzinho de pré-rompimento, tá? Então, aqui na parte da tarde hoje eu não estava acompanhando o mercado, mas para quem fez essa venda aqui foi uma venda correta, tá? Foi em cima da média de 50, um pouco mais arriscado, mas foi uma venda correta, tá? Então, aqui nessa violação desse fundo aqui, o mercado aí foi até o segundo alvo, dando 220 pontos, mas a gente acabou não fazendo aí. Depois o mercado ficou um pouco mais lateral, aí rompendo as médias para cima, rompendo para baixo. Aqui depois ele veio, rompeu para baixo, fez um pullback e confirmou um pivô. Tá? Aqui para quem fez também foi uma entrada correta. Bateu aí nos 3 alvos. Aí o mercado veio testar aqui a média de 200 e acabou depois finalizando aí o pregão próximo à média de 200. Acabamos pegando aí pelo grupo uma entrada no índice, tá aqui. O pessoal bateu a meta aí já na parte da manhã. Beleza? Vamos comentar sobre o dólar agora. Então, o que a gente teve para o dólar aí no dia 8 do 11? Vou comentar primeiro no pregão anterior, tá? Como eu comentei, eu não operei. Mas vamos comentar. O dólar abriu com gap de alta, fez um movimento forte aí para cima. Corrigiu até a 9. Quando ele faz esse movimento mais forte, a gente tem que aguardar uma correção até a 20. Ele corrigiu até a 20 e acabou rejeitando. Aí rompeu a média de 200, veio testar a média de 50, fez um pullback na média de 200. Aqui, na violação desse fundo do candle 28, poderia ter dado uma venda. Para quem fez, foi uma venda correta. Está dentro do operacional aí, o preço bateu nos 3 alvos. Depois, ele lateralizou aqui, fez uma bandeirinha aqui, rompeu forte, tá? Mas aqui não fizemos nada, não deu para fazer nada e ficou basicamente lateral aí o dólar. Uma possível entrada mesmo seria essa vendinha aqui no dólar. No dia de hoje aí a gente já operou na parte da manhã, tá? Então o mercado aí fez um movimento de baixo com candle 1 e 2, corrigiu até a VWAP, então ele ativou um trade VWAP aí na violação do candle 2. Ele veio bater os 3 alvos aí, dando 12 pontos e meio pra gente. Depois ele veio para cima aqui, testou a VWAP. Aqui a gente acabou não pegando, a gente ia aguardar um toque na 20 para ativar um Power Breakout, mas acabou aí não tocando e veio forte para baixo. Depois o mercado ficou mais lateral, tá? Na parte da tarde, como eu comentei, a gente não operou, mas uma possível entrada aqui seria aqui quando o preço rompeu as médias, tá? Ele rompeu esse fundo anterior, também rompeu essa bandeirinha aqui, então ele corrigiu até as médias e na violação desse fundo poderia ter dado uma venda aqui. O preço aí bateu nos 3 alvos e andou ainda bem mais. Depois o mercado ficou bem volátil aí e não deu mais nenhuma oportunidade, tá? Porém a gente fez somente uma entrada no dólar aí. Beleza, pessoal? Então, para quem aí não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e deixa um like no vídeo se gostou do vídeo aí. Valeu?